O ditador da Turquia defende a invasão do nordeste da Síria e ameaça mandar milhões de refugiados para a Europa, enquanto a União Europeia e senadores dos Estados Unidos preparam sanções econômicas para retaliar. É uma das guerras mais desiguais do mundo. De um lado, as segundas maiores forças armadas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Do outro, as Forças Democráticas Sírias, uma milícia árabe curda, de maioria curda, financiada, armada e treinada pelos Estados Unidos. Foi a força encarregada de fazer o trabalho pesado da operação terrestre na guerra contra o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Morreram 12 mil curdos e 5 soldados americanos. Agora, a milícia curda foi abandonada e traída pelo presidente Donald Trump. Em 2 dias, a operação chamada cinicamente de Fonte da Paz matou pelo menos 170 milicianos curdos. Mas a Turquia tem pouco tempo para atingir seus objetivos militares. Senadores americanos dos 2 partidos apresentaram ontem um projeto para impor sanções econômicas ao país. De qualquer maneira, talvez seja tarde demais para proteger os curdos de uma potência regional. O ditador Recep Tayyip Erdogan ordenou a invasão para evitar que a milícia predominantemente curda tente se unir aos curdos do Iraque, que tem autonomia regional desde a queda de Saddam Hussein em 2003, para proclamar a independência do Kurdistão. Com 25 a 40 milhões de pessoas, os curdos são o maior povo da terra sem um Estado nacional. A maior parte vive na Turquia. O novo país poderia reivindicar a soberania sobre o sudeste da Turquia, onde os curdos são maioria. Erdogan quer ocupar uma zona de segurança de 500 quilômetros de extensão por 50 quilômetros de largura para proteger a fronteira da Turquia e assentar ali 3.666.000 refugiados da guerra civil da Síria. Diante da reação negativa, o ditador turco ameaçou a União Europeia com uma nova onda de refugiados em massa. Ao assentar árabes nesta zona de segurança, a Turquia também pretende mudar a composição étnica da região próxima à fronteira para reduzir a influência curda. A meta inicial é dividir ao meio o território ocupado pelas forças democráticas sírias junto à fronteira, com o colapso do califado proclamado em 2014 pela organização terrorista Estado Islâmico do Iraque e do Levante, e tomar as principais estradas da região, isolando a milícia curda para lançar novos ataques. O foco da operação é o território entre 2 cidades na fronteira entre a Síria e a Turquia, Tal Abyad, no oeste, e Ras al-Ain, no leste, que ficam a 110 quilômetros de distância uma da outra. Ambas têm cerca de 200 mil habitantes. O território entre elas é pouco povoado. Isso facilita o avanço das forças turcas, aliadas do auto-intitulado Exército Nacional da Síria, uma organização de milícias rebeldes que lutaram contra a ditadura de Bashar Assad na Guerra Civil Síria. As forças democráticas sírias têm cerca de 40 mil milicianos. São uma força de infantaria leve, sem muitos equipamentos pesados, artilharia e blindados, o que torna impossível resistir ao exército da Turquia em campo aberto. A opção é se concentrar na defesa de pequenas cidades e vilas. A enorme desvantagem aumenta a possibilidade de que os curdos busquem o apoio da Rússia, do Irã e do governo sírio para se defender. Com mísseis antitanque do regime sírio, os curdos poderiam infligir grandes danos à Turquia e seus aliados, mas a ditadura de Bashar Assad deve cobrar um alto preço por isso. Por exemplo, exigir a cessão dos campos de petróleo de Deir el-Zur. Erdogan tem pressa. Ontem, num raro consenso bipartidário em Washington, o senador republicano Lindsey Graham, grande aliado do presidente Trump, mas crítico do aval à invasão turca, e o senador democrata Chris Van Hollen apresentaram um projeto para impor sanções ao ditador e a outros altos funcionários do governo turco. Trump, que deve receber Erdogan na Casa Branca em 3 de novembro, pode vetar o projeto, mas o Congresso pode derrubar o veto. Seria a primeira vez que uma
que rejeitariam o veto de Trump, e usar a lei para conter os adversários dos Estados Unidos através de sanções. Enquanto a Europa examina a possibilidade de impor sanções mais amplas, a Noruega e a Suécia, que vendem armas leves à Turquia, suspenderam as exportações. Para evitar um fluxo em massa de refugiados, a Europa ofereceu à Turquia uma ajuda de $1 bilhão, mais de 4 bilhões de reais, para manter a situação atual. Pelo cálculo político do ditador turco, os ganhos estratégicos com a invasão superam os prejuízos econômicos causados pelas possíveis sanções. A operação militar tem amplo apoio popular na Turquia, onde as forças democráticas sírias são vistas como ligadas ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, que trava uma guerra de guerrilhas com ações terroristas contra o governo turco há 35 anos. A Turquia ainda não se recuperou de uma recessão no início do ano. A lira turca está mais fraca, os setores da construção civil e da indústria vão mal, as empresas privadas acumulam dívidas e o investimento está em queda. Erdogan enfrenta uma revolta de seu próprio partido, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento, por causa da crise econômica, e usa o nacionalismo para se legitimar. Desde 2015, sua maioria no parlamento depende do apoio do partido Movimento Nacionalista, de extrema-direita, o que o levou a romper as negociações de paz com o PKK. Mas o ditador entende que os problemas econômicos são o preço a pagar para não correr o risco de uma tentativa de criar uma pátria para os curdos na sua fronteira. A traição de Trump é apenas mais uma. Há um século, desde a dissolução do Império Otomano Turco no fim da Primeira Guerra Mundial, os curdos sonham com a criação do Kurdistão e são sempre traídos e abandonados, como os judeus foram antes da fundação do Estado de Israel. No comentário de ontem eu falei mais sobre este século de traições. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.